Jornal da Tribuna, segunda edição. Oferecimento: Plano Santa Saúde. 30 anos ao seu lado. Boa noite. Infinito. O velório que durou 24 horas e as homenagens ao Pelé foram dignas de um rei. Quem não foi ao estádio onde ele se consagrou pôde dar o último adeus durante o cortejo, que percorreu várias ruas de Santos. Quando as portas do palácio fecharam, súditos de todos os cantos da cidade foram para as ruas e se aglomeraram para dar adeus ao rei do futebol. Quem não conseguiu se despedir no gramado se emocionou ao ver o cortejo passar por um trajeto de 13 quilômetros, grande parte dele próximo a um dos lugares que Pelé amava, a praia onde o menino que nasceu em Três Corações esteve logo que chegou em Santos aos 15 anos de idade. Entre bandeiras, faixas, camisetas, lembranças na pele e lágrimas, inclusive do Sargento Miranda. O caixão com o corpo do rei do futebol seguiu no carro de bombeiros até o Canal 6 e uma breve parada, em frente à casa onde mora a mãe Dona Celeste, que recebe os cuidados da filha mais nova, Maria Lúcia. E foi da sacada da casa vizinha que, junto com outros familiares e amigos, que ela se despediu do irmão. Depois o cortejo retornou pelo mesmo caminho até o Canal 2. Entre fãs e admiradores estava João Paulo, goleiro do atual elenco do Santos Futebol Clube. O maior jogador de todos os tempos, é o maior ídolo do clube. Assim como eu, ele fez muitos torcedores virarem santista. E é uma singela homenagem. Infelizmente tive um problema na estrada, acabei chegando um pouco tarde, mas graças a Deus deu tempo de vir prestar minha homenagem. Quando o caixão com o corpo de Pelé chegou ao cemitério memorial, foi carregado pelos alunos da Academia Militar do Barro Branco até a entrada, sob a marcha do silêncio. Na chegada ao cemitério, o Sargento Miranda, que recebeu a missão de acompanhar o cortejo, mais uma vez se emocionou. Filho de santista, apaixonado pelo Santos Futebol Clube e fã do rei. E no momento que nós paramos em frente à casa da mãe do Pelé, que eu olhei para o lado e vi a irmã do Pelé chorando, então, eu me compadeci. Naquele momento, né, me compadeci, me coloquei na situação dela, de não poder estar ali dando um tchau para o rei do futebol, que é o irmão dela, da mãe, e não pôde assim, se despedir do filho como poderia, até pela idade dela, a gente entende. Então, naquele momento foi um misto de emoções e eu continuei ali na minha missão, tomando conta, mas só não pude conter as lágrimas. A cerimônia de sepultamento do rei foi reservada para cerca de 120 pessoas. Foi um momento de despedida dedicado apenas para familiares e amigos de Pelé.
Depois do sepultamento, Edinho desceu para agradecer o carinho e as homenagens ao pai. É o sentimento maior de toda a família, é gratidão, junto com a dor, mas é gratidão. Então, muito obrigado a todos. É um momento difícil, todo mundo sabe, mas é difícil, mas é isso. É uma honra, é um orgulho muito grande e, mais uma vez, obrigado. Agora ele vai descansar. A cerimônia foi no primeiro andar do memorial, que tem vista para a Vila Belmiro e fica a 1 quilômetro de distância do estádio. Na entrada do mausoléu dedicado ao rei, há 2 estátuas douradas. A área tem cerca de 200 metros quadrados e deve virar um ponto de visitação aberto ao público. Será mais um lugar que eterniza um ídolo e lembra um trecho do hino do time, onde Pelé se consagrou e vestiu a camisa por quase 20 anos. Nascer, viver e no Santos morrer. É um orgulho que nem todos podem ter. E só pela Vila Belmiro passaram 230 mil pessoas. Moradores, admiradores, gente de várias partes do país e de fora. Mais de 1.500 jornalistas de 31 países mostraram para o mundo as homenagens ao eterno rei. Era madrugada, mas o movimento nos arredores da Vila Belmiro era intenso. Fãs de várias gerações que queriam dar o último adeus ao rei do futebol. Por volta das 3h30 da manhã, integrantes de uma torcida organizada entraram no gramado e prestaram homenagens ao ídolo. O dia amanheceu e muita gente ainda estava na fila. Tantas alegrias que ele deu pra gente, eu vi ele jogar. Inclusive a despedida dele, eu estava aqui contra a Ponte Preta, eu era muito moleque, acho que 14 anos, mas eu vim ver a despedida dele aqui contra a Ponte Preta. Para mim, o Pelé é o sinônimo do melhor adjetivo que tem. Essa é a importância, é o melhor. Até torcedores de outros times fizeram questão de deixar a rivalidade de lado e vestir a camisa do Santos por amor ao rei do futebol. Eu não sou nem santista, mas hoje eu visto a camisa do Santos pelo amor ao futebol e é um momento único, né? O maior de todos os tempos, o maior atleta do século. Então, o Santos Futebol Clube ele não tem proporção. É simplesmente o maior clube devido ao Pelé. Esse torcedor foi o último admirador que teve a chance de se despedir. Eu acho que é uma maneira da gente retribuir, né, tudo que o nosso rei do futebol fez, né? A alegria, a humildade dele, né? Não só na parte profissional, né? Mas como ser humano, né? No mesmo estádio que apresentou Pelé ao mundo, milhares de fãs, admiradores e jornalistas de vários países puderam dar o último adeus a ele, que foi consagrado rei do futebol e marcou para sempre a história do esporte. É uma honra ter o Pelé jogando no Santos, enaltecendo o Santos, enaltecendo a nossa cidade. E esse mundo de gente que está aqui, esses repórteres, mostra realmente a importância do Pelé. A relação do Pelé com o Grupo Tribuna é muito grande, histórica. Nós fizemos a primeira caricatura dele com o Dino, divulgamos toda a carreira dele. Nós temos fotos que ninguém tem, mostrar um pouco para a população essas fotos, essas imagens que a gente tem. Os portões da Vila Belmiro se fecharam às 10h10 da manhã e às 10h30 o corpo de Pelé deixou o estádio da Vila Belmiro. É um momento único, a gente tem que estar aqui mesmo, foi uma pessoa de grande representatividade para nós, né? E é para sempre, é momento único mesmo. E a despedida a Pelé reuniu também muitos atletas, ex-jogadores e personalidades do esporte foram até a vila. O silêncio da noite rompido pelos cantos da arquibancada. O acolhimento veio também de craques do exterior. Magic Johnson, astro do basquete americano, usou as redes sociais para reconhecer a grandeza do colega brasileiro. Obrigado por ter compartilhado seu talento com o mundo, escreveu ele. As homenagens a Pelé continuaram na manhã desta terça-feira aqui em Santos. Personalidades do esporte aproveitaram as últimas horas de velório para prestar tributos ao rei. Neto, ex-jogador do Corinthians e da seleção, se lembrou da importância de Pelé. Hoje eu estou triste, não só porque o Pelé, mas porque o Edson Arantes do Nascimento faleceu. O Pelé é eterno, né? A gente tem que procurar exercer a função do amor que ele sempre exerceu
Se a gente hoje, se eu vestir a camisa 10, muito por causa dele. Careca, atacante que defendeu o Brasil em 2 Copas, também esteve na Vila Belmiro. Foi abençoado, né? Esse é o cara que ia fazer a diferença e fez e continua fazendo no mundo todo, porque realmente ele parou o mundo, né? Com esses 2, 3 dias aí, realmente parou o mundo e merecidamente. E é o maior de todos, com certeza. Assim como os ex-jogadores Marcelinho Carioca, ídolo do Corinthians e que também jogou pelo Santos, e o goleiro Aranha, que vestiu a camisa do Peixe mais de 100 vezes. Grande parte do elenco atual, o técnico Odair Hellmann e o coordenador de futebol Paulo Roberto Falcão passaram ontem pelo velório. Hoje, os jogadores Lucas Braga, Gabriel Pirani e Maicon também se despediram do rei. Minha filha tem 11 anos, meu filho tem 9 anos. Nos últimos dias eu passei falando sobre o Pelé para eles. Eles perguntaram, pai, o Pelé? E eu que vim de uma família de todos santistas, todo mundo sabe que meu pai é um santista fanático, então eu conheço a história do Santos, eu conheço a história do Pelé. E vestir essa camisa é um motivo de muito orgulho. É como eu disse, o Pelé não só parou uma guerra, como ele parou agora o mundo inteiro. Então toda homenagem ao rei é pouco. E a Daniela Lopes está no Memorial Cemitério Vertical, onde aconteceu a cerimônia de sepultamento do rei Pelé. Daniela, boa noite. Muita gente pergunta sobre as visitas ao mausoléu. Já se sabe, já existem informações sobre quando esse mausoléu será aberto ao público? Boa noite. Oi, Adriana, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, ainda não tem nem previsão de quando esse espaço de visitação ao mausoléu vai ser aberto, viu? Pelé tem desde 2003 um espaço reservado para ser sepultado aqui no Memorial, que fica no 9º andar, bem de frente à Vila Belmiro. Familiares dele já estão enterrados ali, como o pai dele, o Dondinho, o irmão, o Zoca. No entanto, para facilitar realmente o acesso de visitantes no futuro, a família, juntamente com a administração aqui do cemitério, eles decidiram então preparar esse mausoléu no 1º andar. Ontem o sepultamento foi encerrado por volta das 3 horas da tarde nesse mausoléu, que tem cerca de 200 metros quadrados e foi todo decorado, né, temático, ali uma homenagem ao rei Pelé. No entanto, desde então, ele segue fechado e, segundo aqui a administração do cemitério, não existe nem previsão de quando essa visitação vai ser aberta. E tem realmente muita gente, muitos fãs esperando por isso. Enquanto o mausoléu não está aberto para visitação, alguns fãs foram a pontos turísticos da cidade hoje para visitar o rei. E a cidade logo deve ganhar mais um ponto, mais um monumento. A prefeitura anunciou na segunda-feira que abriu um edital internacional para selecionar projetos para a criação de um monumento na orla da praia. Um local que Pelé costumava frequentar, então a cidade deve ter mais uma homenagem, mais um local aí a ser visitado por moradores e turistas que querem prestar mais homenagens ao rei. Vamos aguardar por isso, Adriana. É isso aí, Dani. Muito obrigada, boa noite para você, bom trabalho. E daqui a pouquinho a gente volta com mais homenagens ao eterno rei. E uma carreta pegou fogo no quilômetro 46 da Anchieta. Foi por volta da meia-noite do sentido capital, à altura de Cubatão. Segundo a concessionária que administra a estrada, não houve feridos. A via também não precisou ser interditada, porque o incidente que aconteceu meio-dia foi numa área de refúgio. As chamas atingiram o cavalo e a carga da carreta e foram apagadas por uma equipe da concessionária. Ainda não se sabe o motivo do incêndio. E agora, ao vivo, a gente vai lá com o Mozart Dias, que traz informações sobre o movimento no sistema Anchieta Imigrantes. Boa noite, Mozart. Como é que está o movimento nesse momento, agora nas estradas? Boa noite, Adriana. O movimento é de grande fluxo de carros e, por isso, tem causado diversos congestionamentos, diversos pontos de congestionamento, principalmente na Imigrantes, na Anchieta e nas outras rodovias da região. Então, aqui na Imigrantes, do quilômetro 70 ao 58, grande fluxo de congestionamento e também nos quilômetros 26 a 20, já sentido litoral, nos quilômetros 38 a 40. Na Anchieta, sentido capital, dos quilômetros 64 a 50 e no sentido litoral, 36 a 40. O sistema Anchieta Imigrantes está operando no 2x8, duas pistas sul da Anchieta descem e
as outras pistas, sul e norte da Imigrantes, sobem. Já em Praia Grande, na Padre Manuel da Nóbrega, temos 2 pontos de congestionamento, no 285 ao 274 e no 271 ao 274 também. Já no Guarujá, na Cônigo Domênico Rangoni, é um ponto extenso de congestionamento do 250 ao 270. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, caminhões e carretas devem acessar o trecho de serra da Anchieta. E todo motorista aí tem que tomar muito cuidado. Quem está acessando, quem está indo para São Paulo, deve tomar muito cuidado porque a pista está escorregadia. Adriana? Obrigada, Mozart. O motorista tem que ter muita paciência também na travessia de Balsas entre Santos e Guarujá. O movimento lá é lento e quem está lá é o Matheus Crossi, que vai falar com a gente ao vivo agora. Matheus, boa noite. Como é que está o movimento aí? Olá, muito boa noite para você, boa noite também para quem esqueceu a capa de chuva, que é meu caso, viu? Movimento muito intenso e de lentidão aqui por causa dessa frente fria que está se aproximando da região. Nesse exato momento, 6 embarcações estão operando na travessia de Balsas entre Santos e Guarujá. Quem está do lado do Guarujá aguarda 1h30 para atravessar. Aqui no lado de Santos, aguarda mais de 40 minutos para fazer a travessia entre uma cidade e outra. A travessia está operando com velocidade reduzida por causa da força da maré. Falando ainda sobre o tempo, né, nós temos também as imagens das nossas camerazinhas, já choveu bastante forte cerca de 40 minutos atrás, agora deu uma amenizada, o mar está agitado, mas essa frente fria deve permanecer pelo menos até o final de semana. Tem alerta, inclusive, da Defesa Civil até sexta-feira, com previsão de até 200 milímetros de chuva. Então, quem mora principalmente nas áreas de morro, de encostas, devem ficar em alerta. Esses últimos dias estava fazendo bastante calor, hoje mesmo nos termômetros da cidade estavam marcando 42 graus, mas essa temperatura deve cair a partir de amanhã, mas vamos ter mais detalhes agora na previsão. A previsão é de chuva para essa quarta-feira e o tempo deve seguir assim até o final da semana. A temperatura fica mais amena, com máxima de 27 graus em Bertioga. Os ventos sopram de norte e nordeste com intensidade fraca. Em Santos, os termômetros marcam máxima de 26 graus. Em São Vicente, a temperatura oscila entre 22 e 26 graus. O mar sobe 1,5 metro a 1h30 da madrugada. A temperatura chega aos 26 graus na Praia Grande. Em Mongaguá, mínima de 21 graus. Em Itanhaém, máxima de 24 graus. E em Peruíbe, máxima de 24. No Vale do Ribeira, a previsão também é de chuva e de temperaturas mais amenas. Máxima de 25 graus em Iguape e Registro, a mínima deve chegar aos 20 graus. Em Cajati, mínima de 20 graus. E o presidente Lula veio hoje se despedir de Pelé. Depois do intervalo, a gente volta a falar sobre essa terça-feira de muita emoção e homenagens ao rei do futebol. O céu está em festa e quero que o mundo também celebre, né, a vida dele. A dor a gente vai sentir, eu já chorei muito e com certeza vou chorar muito ainda. A Patriani traz para Santos o prédio mais tecnológico da Baixada Santista. Ele fica entre o Canal 3 e a Ana Costa, a 2 quadras da praia, no Gonzaga. Os apartamentos têm 3 dormitórios, sendo 2 suítes e ampla varanda gourmet. É o único prédio do litoral paulista com fazenda solar e vaga para carro elétrico. E a área de lazer, então, fica na cobertura, com uma vista
maravilhosa para o mar. Conheça este incrível lançamento da Patriani em Santos. Quem compara, compra Patriani. O mundo acompanhou hoje a despedida ao rei do futebol. Foi uma manhã de muita emoção em Santos. Milhares de pessoas foram se despedir do ídolo. O presidente Lula foi ao velório. Torcedores e fãs do rei não pararam de chegar durante a madrugada. Juntaram os amigos e vieram em caravana. Rei, né? Rei do futebol para nós, para todo o Brasil, para todo mundo, com certeza. Pelé pra gente é algo de outro mundo, é algo que não tem uma explicação. Pelé faz parte da história da vida de muitos. Theo conta que o avô era jogador na década de 60 e cresceu ouvindo histórias da época. É que ele era banco do Zito, foi um gigante também. É Ayrton o nome dele. E, eu tenho certeza que ele teria vindo aqui também, então fico feliz. Sandro guarda essa foto como uma relíquia de um dia especial que teve ao lado do rei Pelé. Foi a primeira vez que eu encontrei com ele na minha frente. Criança, 10 anos de idade, virei fã do cara, hein? Um beijo, Pelé. Torcedor do Santos, o cantor Supla esteve na vila durante a madrugada. Quando você fala em futebol, é o cara que fez o jogador de futebol ser respeitado mesmo, sabe? E graças a Deus ele é do Santos Futebol Clube, sempre foi, sempre vestiu a camisa do Santos. Pela manhã, muitas autoridades foram até a Vila Belmiro. O presidente Lula chegou às 9 horas. Estava acompanhado da esposa Janja e do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, do PSB. França é da Baixada Santista, foi prefeito de São Vicente e vice-governador de Geraldo Alckmin. Lula cumprimentou a família do rei do futebol, os filhos e a esposa do Pelé. O presidente ficou no velório por meia hora e participou de uma rápida cerimônia religiosa na área próxima ao caixão, que foi reservada para parentes e autoridades. Antes de sair, Lula abraçou novamente os familiares do Pelé. Ele acenou para algumas pessoas, parou para tirar fotos com apoiadores. O caixão com o corpo do rei Pelé deixou a vila no carro do Corpo de Bombeiros. O cortejo fez um percurso de 13 quilômetros pelas ruas de Santos, passando pela praia, pela casa de Dona Celeste, mãe do Pelé, e indo direto para o memorial. Muito obrigada. Muito obrigada do coração. O amor que a gente recebeu nesses últimos dias foi, eu não sei se a gente estaria em pé hoje sem todo esse amor, todo esse carinho, toda essa energia boa. É todo Obrigada. Esse amor que todos vocês estão aqui, toda a torcida, esse é o maior legado de amor, de luz, de alegria. Nós da família temos um sentimento de eterna gratidão, né, de saber que de alguma forma, né, ele nos tocou e eu como filho, minhas irmãs, a gente chegou um momento que a gente entendeu que ele nunca foi nosso, né? Ele era emprestado pra gente, mas ele é do mundo e hoje o mundo chora, né? Então choramos junto, mas também celebramos. O céu está em festa e quero que o mundo também celebre, né, a vida dele. A dor a gente vai sentir, eu já chorei muito e com certeza vou chorar muito ainda. Mas é muita gratidão. Muito feliz e muito grato por tudo isso. E em entrevista à Santos TV, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou sobre a admiração que ele tem por Pelé. Quem vai falar do Pelé agora não é o presidente da República, é um torcedor do Corinthians que foi assistir muito jogo do Santos contra o Corinthians e que viu o Corinthians perder muito jogo. E me parece que o Pelé tinha uma obsessão de derrotar o Corinthians, ele tinha uma obsessão de ganhar do Corinthians. Então, foi um período de 15 anos muito sofrido para o corintiano, mas tinha uma coisa muito importante no Pelé, que ele obrigava a gente, em qualquer lugar, a assistir um jogo de futebol, porque muitas vezes a gente gosta de futebol não só do time da gente, a gente gosta de alguém que dá espetáculo, de alguém que é brilhante. E eu acho que o Pelé simboliza tudo aquilo que é a ascensão da espécie humana. Tudo aquilo que a gente pode perceber e querer da ascensão do ser humano foi o Pelé. Ele foi, sabe, um jogador, sabe, que muito jovem ganhou um protagonismo, sabe, extraordinário.
E a coisa mais fantástica é que o Pelé nunca ficou mascarado. Nos maiores momentos de glória dele, quando encontrava com a rainha da Inglaterra ou quando ganhava um prêmio, o Pelé era o mesmo que quando dava uma entrevista ou encontrava com um monte de criança para conversar. Então acho que o Pelé é uma figura muito especial. Por isso acho que o mundo deve ao Pelé muita coisa, sobretudo a dignidade de um homem, sabe, que nasceu pobre, negro, num país onde o preconceito é muito vivo, e o Pelé nunca se importou com isso. A cidade que conquistou o coração do Pelé parou para a despedida do rei. Uma multidão de moradores e turistas se aglomeraram nas ruas de Santos para o último adeus. Na areia da praia, uma homenagem em forma de arte. A despedida do rei, que emocionou tantos fãs, tirou os turistas mais cedo da praia. Aos poucos, os banhistas foram trocando a areia pelo asfalto. Cadeiras e cangas foram parar no canteiro central da avenida. E muita gente deixou o sol de lado para esperar pelo cortejo. Você sente algo, né? Você fala, poxa, acho que vamos parar um pouco e olhar. Eu acho que é um momento único, né? E sentir aqui, enfim, o amor das pessoas e a gente poder também agradecer de certa forma a alegria que acho que ele proporcionou para o povo brasileiro. Eu acho que ele abriu aí as portas para o Brasil. O mundo conhece Pelé, então eu acho que é importante estar aqui, uma homenagem a ele. A mesma praia onde Sua Majestade um dia mostrou o seu talento de um jeito diferente. Pelé foi goleiro nas areias de Santos. Adilson e os filhos, apaixonados por futebol, deixaram as brincadeiras com a bola para depois, para fazer uma última homenagem ao melhor de todos os tempos com ela nos pés. A gente sempre vem para Santos, eu sou de Santos, minha família é de Santos. Eles nasceram em São Paulo, mas também gostam de Santos, de praia e de futebol. Aí a gente ficou sabendo, ia para a praia e resolveu parar para homenagear e ver a passagem do Pelé. Alexandre foi ao velório com a família, mas queria mais alguns instantes perto do ídolo. Sempre escutando falar do Santos e ainda mais do Pelé. E eu passei isso para o meu filho também, porque é o maior jogador, é o rei. Depois de 24 horas de velório na Vila Belmiro, o cortejo saiu pelas ruas da cidade. Mais uma chance de fãs e admiradores se despedirem do ídolo. A praia é o cartão postal de Santos, mas foi Pelé que levou o nome da cidade para o mundo. Mais um momento de muita emoção para reverenciar o rei. A cidade parou para ver a majestade passar. Uma multidão se mobilizou. Um carinho que veio até de outros países. Thank you, Pelé! Thank you! We love you, Pelé! We love you! Thank you! A todo momento, aplausos carregados e uma mistura de amor e gratidão. Muitos que viram Pelé jogar, outros que se encantaram pelas histórias que ouviram. Edson Arantes do Nascimento realmente se foi. Mas Pelé, o rei do futebol, Pelé é eterno. Foi sensacional, o pessoal saindo da areia, aquela multidão vindo junto com a torcida, foi de arrepiar, foi emocionante, foi muito legal, muito bacana. É uma homenagem à altura dele, né? Se é que podia ser tão bonito, foi maravilhoso. Deixa ele seguir o caminho dele e a gente segue a vida, né? É isso aí. Amor. Assim como o Pelé, é uma palavra curta, com apenas 4 letras, que tem um peso gigante. E foi esse sentimento que marcou a despedida do rei do futebol dos gramados, há 45 anos. No dia 1º de outubro de 1977, quando o Pelé aposentou as chuteiras numa partida entre o Cosmos de Nova York e o Santos, os 2 únicos clubes que jogou profissionalmente, foi exatamente essa palavra que ele clamava. E é com essa imagem que a gente encerra o JT2 de hoje. Edson Arantes do Nascimento, descanse em paz, porque Pelé é eterno. Lord, Lord, and Lord. Jornal da Tribuna, segunda edição. Oferecimento: Plano Santa Saúde. 30 anos ao seu lado.